Imagine um tempo em que a sabedoria era mais valiosa do que a riqueza, um período na história que nos traz uma figura lendária conhecida por sua notável inteligência e por construir um dos lugares mais sagrados da Terra. Esta é a história de Salomão, um rei bíblico cuja vida é repleta de intrigas, decisões sábias e um legado que ecoa através dos séculos. Acompanhe-nos em uma jornada através do tempo, enquanto desvendamos a história completa de um homem cuja busca pela sabedoria deixou uma marca indelével na história e nas tradições religiosas. A história do rei Salomão é uma narrativa rica e complexa que é amplamente conhecida por sua sabedoria e riqueza. Ela é principalmente encontrada nos livros do Antigo Testamento da Bíblia, incluindo 1 Reis, 2 Crônicas e o livro de Provérbios. A narrativa de Salomão é uma das mais famosas do Antigo Testamento e é frequentemente lembrada por suas realizações notáveis e seu papel na história de Israel. A história de Salomão começa com seu nascimento, que foi resultado de uma trama que envolveu seu pai, o rei Davi, e sua mãe, Batseba. Batseba era inicialmente casada com Urias, um dos guerreiros de Davi, mas Davi se apaixonou por ela e, eventualmente, concebeu um filho com ela após a morte de Urias. O profeta Natã confrontou Davi sobre seu pecado e profetizou que o filho de Davi e Batseba enfrentaria desafios. Salomão foi escolhido por Deus como o sucessor de Davi ao trono de Israel. Ele ascendeu ao trono por volta do ano 970 a.C., após a morte de seu pai. Como rei, Salomão buscou a sabedoria divina em vez de riquezas e poder, um pedido que Deus atendeu generosamente. Esta é uma das histórias mais icônicas que destacam a sabedoria de Salomão. Uma das primeiras demonstrações da sabedoria de Salomão ocorreu quando duas mulheres vieram a ele, ambas alegando ser a mãe de um bebê. Salomão propôs dividir o bebê ao meio, mas a verdadeira mãe rapidamente se ofereceu para desistir de seus direitos maternos para salvar a vida da criança. Essa história é frequentemente lembrada como um exemplo da sagacidade e sabedoria de Salomão. Durante seu reinado, Salomão buscou alianças diplomáticas com nações vizinhas, incluindo Egito e Tiro, através de casamentos com suas princesas. Essas alianças contribuíram para a estabilidade e prosperidade de Israel durante seu governo. Uma das maiores realizações de Salomão foi a construção do primeiro templo de Jerusalém, também conhecido como o Templo de Salomão. Este magnífico templo tornou-se o centro religioso do reino, abrigando a Arca da Aliança e servindo como o local onde as ofertas e sacrifícios religiosos eram realizados. A fama de Salomão como um sábio era tão renomada que líderes de outras nações vinham a Jerusalém para ouvir seus conselhos. Ele é creditado com a autoria de muitos provérbios e cânticos sábios, muitos dos quais são registrados no livro de Provérbios na Bíblia. À medida que envelhecia, o reinado de Salomão começou a enfrentar desafios. O peso dos impostos e o uso de trabalho forçado em projetos de construção levaram à insatisfação entre o povo. Além disso, a influência das esposas estrangeiras de Salomão o levou a adotar práticas religiosas estranhas, o que provocou a ira de Deus. Após a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido. O norte se tornou o reino de Israel, enquanto o sul se tornou o reino de Judá. Esta divisão levou a uma série de conflitos e desafios ao longo da história de Israel. A história de Salomão continua a ser reverenciada nas tradições religiosas judaicas, cristãs e islâmicas, e sua sabedoria é frequentemente destacada como um exemplo a ser seguido. Ele é lembrado como um dos líderes mais marcantes da história bíblica, cujo legado continua a influenciar e inspirar pessoas em todo o mundo. Para aqueles que acompanharam esta jornada até o final, agradecemos por explorar a vida e o legado do rei Salomão conosco. Sua história
é uma fonte inesgotável de inspiração e sabedoria, que continua a ressoar através das eras. Esperamos que tenham apreciado esta imersão na vida de um dos mais notáveis líderes da história bíblica, que as lições de sabedoria e discernimento de Salomão permaneçam conosco, orientando-nos em nossas próprias jornadas. Se você gostou deste vídeo e deseja continuar explorando narrativas fascinantes da história, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Há muito mais por vir, e mal podemos esperar para compartilhar essas histórias cativantes com você. Até a próxima, e que a sabedoria de Salomão ilumine seu caminho.